A criação do curso de música popular foi uma iniciativa do maestro Benito Juarez, que era o chefe do departamento de música. Ele, em 1986, ele resolveu que tinha que existir um curso de graduação em música popular. E ele então nomeou uma comissão de alguns professores do curso que já existia, entre os quais 2 professores que já praticavam música popular. Um era o professor que ainda está dando aula, que é o Antônio Rafael dos Santos, pianista, arranjador, então, e um outro que já aposentou, que era um professor de baixo e de arranjos e também de jingle, Paulo Pugliese, músico competentíssimo. Então, quando o curso foi criado, já existia um curso de música aqui no IA, mas era música voltada para o campo da música erudita, né? Música de concerto. Então tinha composição, regência, teoria musical, tudo acontecia. E na época o chefe de departamento era o maestro Benito Juarez. E havia também outros professores que compunham o corpo docente naquela época, que tinham um interesse grande pela música popular. Um deles, por exemplo, era o Damiano Cosella. Damiano Cosella é um compositor importante, erudito, contemporâneo, e ele era um compositor de vanguarda, né? Ele participou de um grupo de movimento de música de vanguarda em São Paulo, em 62, início dos anos 60. Mas em 62 esse grupo publicou um manifesto chamado Manifesto Música Nova. Queriam romper com o nacionalismo dominante. Romper. Sem rompimento não há vanguarda? A música estava na mão dos nacionalistas, né? Isso aqui não foi uma derrubada de velhos batalhadores, não foi. Simplesmente criou uma torrezinha lá num canto lá qualquer, também porque os outros manipulavam os elementos da música, né? As orquestras sinfônicas, as escolas de música eram muito antiquadas no Brasil no período. Entre os signatários do Manifesto Música Nova estava o Damiano Cosella, que trabalhou aqui, mas também o Rogério Duprat, que foi arranjador, compositor e maestro e arranjador, que atuou na música popular e foi uma figura central no movimento tropicalista. Também um professor, esse amigo meu, Walter Krausch, colega de graduação, de pós em São Paulo, e que foi contratado, mas é sociólogo, ele foi contratado aqui para trabalhar com já música, indústria cultural e tal. E ele integrou, juntamente com outros colegas, no final dos anos 80, uma comissão que foi criada pelo Benito Juarez com a finalidade de elaborar uma proposta de uma nova graduação, né, no departamento de música, voltada para a música popular. Existia o nosso querido escriba, que era o sociólogo Walter Krausch. O professor Walter Krausch já era professor do departamento de música em tempo parcial, ele dava aula de música industrializada. Então tinham 4 professores e, naqueles tempos, na Unicamp, era usual que as comissões que os professores estavam fazendo trabalhos também sempre tivesse um aluno que participava junto das coisas e tal. Para ver que os professores não estão falando muita bobagem, entendeu? E esse aluno, no caso do curso de música popular, foi o Claudinei Carrasco, que hoje acho que é o secretário da Cultura aqui de Campinas. Então estava montada essa equipezinha. O meu último trabalho regular foi coordenador de produção dos discos do selo Eldorado. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando
a minha área de interesse era a gravação sonora, estúdios e produção fonográfica, essas coisas. Então o Benito me convidou para eu ser membro dessa comissão e também começar a trabalhar aqui na escola. E isso foi em agosto de 86. E a gente se encontrava toda quarta-feira e discutia bastante coisas, e a gente aí ia para São Paulo e o Walter Krauss redigia e escrevia mais ou menos um relatório do que a gente tinha discutido. Essa proposta se transformou num projeto de uma nova graduação, foi aprovado pelo Conselho Universitário e a partir daí, em 89, começou a funcionar. Mas exatamente nesse momento em que foi aprovado esse projeto, ele faleceu, Walter Krauss. O curso, desde a sua origem, era um curso que tinha a preocupação de não se confundir com um curso de conservatório, né? Porque um conservatório está preocupado com a formação do instrumentista, a formação do músico, é mais técnico. Então, um curso de graduação em música popular, quando ele foi concebido aqui em 1989, é que ele se diferenciasse do conservatório. A pesquisa de mestrado e doutorado em música tem 3 linhas. Uma delas é mais voltada para a prática do instrumentista. Guitarrista, por exemplo, ele pode fazer uma pesquisa na área de guitarra, mas em que a tese que ele vai apresentar não é apenas uma tese acadêmica, um texto fazendo uma análise do instrumento, a história, os principais guitarristas, mas ele pode compor um conjunto ou preparar um conjunto de músicas que ele vai executar no instrumento dele, e a partir daí ele vai produzir um texto fazendo uma reflexão sobre aquilo que ele criou enquanto instrumentista. O pianista, a mesma coisa, o saxofonista, a mesma coisa. Segundo é processos criativos. Ele pode compor um conjunto de canções, ou se não for música instrumental, ele pode fazer algumas composições e depois apresentar no recital as composições, ou apresentar isso numa gravação em audiovisual e apresentar um texto fazendo uma reflexão crítica sobre aquele trabalho criativo que ele desenvolveu. E a terceira possibilidade são estudos de cunho musicológicos e etnomusicológicos. Então, ele vai fazer análise de um repertório específico, ou de um compositor, ou ele vai pegar um conjunto, alguns trabalhos aqui, por exemplo, são trabalhos focados num disco. Então, um trabalho etnomusicológico poderia focar um objeto desse tipo e desenvolver uma análise desse tipo. Então, isso tudo exige uma reflexão crítica, um distanciamento que o pesquisador faz depois que ele cria, a elaboração dos arranjos, é o processo criativo. Depois ele precisa fazer um distanciamento e refletir criticamente sobre aquela obra que ele produziu. Isso resulta, então, num trabalho de mestrado ou doutorado. Ser palhecer quase nada, um todo, um teto, um tempo que apare o vento e refresque o sol, beba a chuva e seja ninho para todo e qualquer passarinho.